E aí, people, vamos falar de mais um tipo de concentração? Agora a gente vai falar do título. O título, pessoal, você vai ver muito ele na forma de porcentagem. Então você vai ver muito o título como porcentagem. Isso é muito bacana. Por quê? Porque facilita muito a nossa vida. Você é acostumado no seu dia a dia fazer cálculos de porcentagem. Ah, Guilherme, não faço. Faz sim. Faz sim o tempo todo, mesmo que indiretamente. Quer ver um exemplo? Suponhamos o seguinte, que você tenha, ó, 100 reais. Eu tenho aqui 100 reais. E aí desses 100 reais, eu vou tirar quanto? Eu vou tirar 30 reais para o quê? Para investir. Coloca aqui, ó, 30 reais. Eu fiz o quê? Eu investi. Beleza? Qual foi a minha porcentagem de investimento desses 100 reais? Opa, se de 100 reais eu peguei 30 reais, eu fiz o quê? Eu fiz 30% de investimento. Então, meu investimento foi de 30%. A gente já faz isso de cara quando é 100 reais. De boa, né? Mas às vezes pode acontecer de não vir só com 100. 100 é tranquilo de fazer, né? Por exemplo, você vai comprar uma geladeira, aí essa geladeira ela vai custar R$ 1.500. Você conversa com o dono da loja, ele vai lá, o vendedor que seja, e te dá um desconto, pessoal. E com o desconto você vai pagar apenas R$ 900. Olha que bacana. Qual foi a porcentagem do desconto que o vendedor te deu? Ah, Guilherme, como que eu faço isso? Opa, uma das maneiras é eu ver o quê? Que de 1.500 para R$ 900, ele me deu um desconto de quantos reais? De R$ 600. Esses R$ 600 corresponde a quanto em porcentagem? Como que a gente faz isso? Opa, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esses 600 e vou dividir por 1.500. Olha só, posso cortar esse zero com esse zero com esse. Fica 15 dividido por 6. Opa, Guilherme, não sei fazer essa conta. A gente faz junto aqui, ó, rapidão, ó. 6 dividido por 15. Não dá, né? Então eu acrescento um zero e acrescento um 0, aqui. 60 dividido por 15 vai dar 4. Então aqui, ó, 4 vezes 15 é 60, zerou. Então a gente descobriu aqui, ó, que este valor de 600 dividido por 1.015 é de quanto? É de 0,4. Só que a gente fala 0,4, pessoal? A gente não fala. Aí entra o famoso porcentagem. Então é por 100. Então eu vou pegar este valor e vou multiplicar por 100. 0,4 vezes 100 vai me dar o quê? 40%. Beleza? Então, ó, esse valor de R$ 600 corresponde a quanto? Ele vai corresponder para a gente a 40% de desconto. Desconto muito bom, né? Beleza? Então, o que eu posso observar? Para eu calcular a porcentagem de algo, é só eu pegar a fatia que eu quero descobrir e dividir pelo todo. Então, como que vai funcionar isso nas soluções? Pessoal, como que é a fórmula? Quando eu falo de concentração de uma forma geral, a gente tem uma fórmula específica que é o quê? É a massa sobre o soluto, a massa do soluto sobre a solução. Então, as concentrações de forma geral é a massa do soluto sobre o volume da solução. Aqui não vai ser diferente. Aqui no título, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, o título a gente representa com um T, tá? Eu vou pegar a massa do soluto
Só que, em vez de usar o volume da solução, eu vou usar o quê? A massa da solução. Bacana? Beleza? Ou seja, eu vou pegar uma parte, que é o soluto, e vou dividir pelo todo, que é a solução. Posso usar o quê? Em vez de usar a massa, eu posso usar os volumes. Olha só, em vez de usar a massa, eu posso usar quem? Os volumes. Então, eu vou colocar título é igual ao volume do soluto sobre o volume da solução. Bacana? Pode ser assim também. Uma parte do volume, que é a parte do volume soluto, dividido pelo volume do todo. Isso aqui, pessoal, ó, isso aqui a gente chama de título, mas a gente dá um nome especial chamando título em massa. Isso aqui a gente chama também de título, pessoal, só que a gente dá um nome especial chamando o que? De título em volume, já que a gente está usando o que? Só volume. Presta atenção no algo que é muito importante de você ver. No título, eu sempre vou trabalhar com as mesmas massas ou com as mesmas unidades. Se aqui eu estou usando massa, embaixo eu também vou usar massa. Se aqui eu estou usando volume, aqui embaixo eu vou estar usando volume. Algumas situações muito especiais que aí a questão vai te especificar e não vai fazer diferença nenhuma na sua conta, assim como não faz diferença nenhuma na conta estes dois, ele pode falar o que? Massa sobre volume. Mas é um caso muito raro. Beleza? Como que aparece na sua prova? Opa, na sua prova pode aparecer como? Vamos botar aqui, ó, nomenclaturas. Nas nomenclaturas podem aparecer o que? Título em massa, massa, mm. Título volume, volume. Título percentual, percentual ou peso, peso. Bacana. E o mais complicado que eu não vi ainda caindo na prova da Aroeira e quase não cai em vestibular, por isso que vocês não vão ver questão tanto disso, é o que? É o grau GL. Muito comum você ver em que? Em álcool em gel. Grau GL, pessoal, nada mais é do que o que? Um título em volume. Então, eu vou botar aqui, ó, é a mesma coisa que VV sobre V/V. Bacana? Outro que você pode encontrar é o que? É o grau INP. Muito comum em álcool também. Isso aqui é a mesma coisa que o que? Título em massa. Massa. Beleza? Tranquilo. Uma coisa que é legal também de você observar aqui, pessoal, é o quê? Que se eu pego aqui massa sobre massa, independente se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, grama sobre grama ou quilo sobre quilo, importante, tem que estar na mesma, tá? Na hora que eu fizer a conta, eu vou cortar os dois. Então, isso se torna o quê? Adimensional. Então, ó, quando eu faço a conta do título, eu vou cortar quilograma com quilograma, grama com grama, ml com ml, litro com litro. Isso torna o quê? O título adimensional. Ou seja, o título ele não tem uma unidade de medida adimensional. E aí, quando a gente fala de coisas adimensionais, é muito complicado de se ver. É muito complicado de falar. Por exemplo, quando você fez a porcentagem aqui, ó, a 0,4. Meu desconto foi de 0,4. Não. A gente não fala só 0,4. A gente fala o quê? O porcento. Então, ó, eu posso encontrar, em vez dele usar de forma adimensional, ele pode usar o título em porcentagem. O título em porcentagem é o meu título normal que eu vou descobrir por aquelas fórmulas, massa sobre massa, volume sobre volume, vezes
100. Bacana? Beleza? Tranquilo. O que é bacana de você entender? A maioria das fórmulas, a maioria das coisas que você compra no mercado, bebida alcoólica, por exemplo, vai uísque 30%, é um título. 30% significa que ele tem 30% do seu volume total é álcool. Soro fisiológico, o que significa isso? Vamos anotar aqui, ó. O soro fisiológico, pessoal, vamos botar aqui exemplo 1. O exemplo 1, de longe, é o que mais cai em prova, e vocês vão ver isso nas questões. É o exemplo que o pessoal costuma mais utilizar. O soro fisiológico a 0,9% significa o quê? Significa que a cada eu vou ter 0,9 gramas de NaCl a cada o que? 100 ml de água. Então, uma maneira de você interpretar o título é você pegar essa porcentagem e fazer desta maneira. Se ele fala aqui, ó, 0,9%, significa que eu tenho 0,9 gramas de soluto para cada 100 ml de solvente, por exemplo. Se ele fala, por exemplo, aqui, ó, eu vou apagar isso, tá? A cerveja, ela tem 4% de álcool. Beleza? O que significa esse 4%? Significa que 4 ml vai estar o quê? Em 100 ml de cerveja. A cada 100 ml de cerveja, eu tenho 4 ml de álcool. Guilherme, como é que eu vou lembrar desse 100? Como que eu vou lembrar que a minha proporção é para 100? Gente, é porcentagem. A porcentagem me faz lembrar desse 100. Beleza? E aí, questão muito comum é ele perguntar: se eu tenho soro fisiológico a 0,9%, quantos gramas de NaCl vai ter em 500 ml? Ou eu quero fazer 500 ml de soro fisiológico, quanto de cloreto de sódio que eu tenho que colocar? Como que a gente faz isso? Opa, monta uma regra de 3. Eu vou colocar aqui, ó, 500 ml, que é o que eu quero de volume final, está para X, que é a quantidade de NaCl que eu quero descobrir. Ora, people, é o mais comum. De 100 pulou para 5. É só eu multiplicar isso aqui por 5. Se eu multipliquei esse lado por 5, eu multiplico o outro também por 5. Opa, 0,9 vezes x vai dar 0,45 gramas. Então, o que significa? Se eu tenho um soro fisiológico a 0,9%, significa que a cada 100 ml de água, melhor, a cada 100 ml de solução, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,9 gramas de NaCl. Se eu tenho 500 ml de solução, quantos gramas de NaCl eu vou ter lá dentro? 0,45 gramas. É uma regrinha de 3 que você que trabalha já em hospital, que mexe com isso no seu dia a dia, você está cansado de fazer. Uma outra maneira de resolver isso, pessoal, é eu usar porcentagem. Vamos lá, vou dar outro exemplo. Vamos botar aqui exemplo 2. Vocês vão ter muitos exemplos na lista, tá? Tem uma lista com questões só de título para você treinar, certo? Olha só, eu tenho aqui uma cerveja, certo? Que é uma latinha de cerveja. E nessa latinha de cerveja, ela tem 5%
de álcool. Beleza? E aí eu quero saber quanto de álcool eu tenho na latinha toda. Suponhamos que essa latinha aqui tenha 300 ml. Então, olha a pergunta. Se eu beber uma latinha inteira, ou seja, se eu beber uma latinha de 300 ml, quanto de álcool que eu vou estar ingerindo? Opa, eu poderia montar a regrinha de 3. 5 está para 100 e 300, que a latinha toda, está para X. Aqui, ó, triplicou, né? Multiplico do outro lado por 3. Daria 15. Mas o que você pode fazer? Opa, não é 5%? Então eu posso pegar o seguinte, eu posso pegar este 5% para eu descobrir a massa e fazer o que, ó? 5% vezes 300. Pessoal, 5% de 300 é quanto? Olha só, 5 vezes 300 dá quanto? Dá 1.500 ml. Mas lembra aqui que eu tenho a porcentagem, né? Então, se eu tenho a porcentagem aqui, eu tenho que dividir por 100. Então, eu corto, ó. Então, existe N maneiras de você resolver questão de título. Guilherme, qual que você usa? Depende do meu humor no dia. Às vezes, eu gosto de usar mais esta daqui, ó. Às vezes, eu gosto de usar mais essa aqui. Por quê? Porque é o que eu utilizo mais na minha prática. Quando eu vou preparar alguma medicação, quando eu vou prescrever alguma coisa, eu acabo fazendo mais regra de 3. Nas questões, para ganhar tempo, eu uso isso daqui. Por quê, Guilherme? Porque geralmente ele vai te perguntar em relação ao quê? Ao soluto. Muito raro ele perguntar em relação ao solvente. Então, o que eu faço? Eu vou pegar a porcentagem, que é o título, e multiplicar pelo solvente. 90% a 80% das questões você consegue resolver assim, se a questão for puramente de título. Nos exercícios vocês vão ver, eu vou fazer elas desta maneira, das duas maneiras, com detalhes, várias questões de vários modelos, e você vai escolher o método que você mais se adapta, com o método que é melhor para você. Beleza? Vamos para a próxima.